Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juahiri Palharim. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31. Olha ao teu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus e divida a leitura com a pessoa. Tem alguém perto de você sem a palavra? Mostra para a pessoa onde nós vamos ler. Está escrito o seguinte: Pois Deus determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. Ele disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Amém? Eu vou reler. Pois Deus determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. Ele disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Amém? Agora eu vou ler mais uma vez. E cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida de Saquarema, Bacaxá, repete em seguida. Vamos lá. Pois Deus determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. Ele disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Amém? Quem crê na palavra de Deus, ergue a mão assim. Então vamos desocupar as mãos e dar a melhor salva de palmas que Saquarema e Bacaxá já deu para a palavra de Deus. Mas a melhor, igreja, a melhor. E enquanto você aplaude, glorifica a Deus. Abra a boca, não tenha vergonha não. Diga glória ao teu nome, Senhor. Levante os olhos aos céus e diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Isso, vai aplaudindo e vai glorificando. Vamos fazer Deus olhar para a região dos lagos no Rio de Janeiro e dizer: o que é aquilo em Saquarema? Vamos fazer os anjos se juntarem a nós. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Você que está ouvindo pela rádio em qualquer lugar do Brasil e até fora do Brasil pela internet, junte-se a nós aqui em Saquarema, Bacaxá. Glorifique a Deus conosco. Isso, diga glória, glória, glória e vai aplaudindo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, recebe o louvor desta multidão, de todo esse povo que te glorifica, e sobre cada uma destas vidas, estejam aqui ou em qualquer lugar te glorificando. Derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada agora. Quem é o homem para dizer alguma coisa? E ninguém veio aqui para ouvir homem falar. Todos querem ouvir a tua palavra. A tua palavra é a verdade. Então vem o Senhor agora. Tome a boca do pregador, tome a boca do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar. Quem não tiver lugar, fique de pé como eu. Essa é a razão porque as minhas pernas são fortes, eu nunca sento. Você vai ficar com as pernas fortes também. É um consolo, né? Para quem tem que ficar de pé. Pelo menos as pernas vão ficar fortes. Amém? E você ouvindo a palavra de Deus, a alma vai ficar forte. O espírito vai ficar forte. Quando este versículo foi escrito, Lucas, que foi o autor do livro de Atos também, e Lucas era um companheiro de Paulo em suas viagens, Lucas era um médico que tinha se convertido, Lucas contou um episódio que aconteceu
quando Paulo, em Atenas, começou a pregar a respeito da ressurreição. E isso foi uma novidade, porque na mitologia grega, os deuses morrem. Os deuses podem ser mortos. E a Grécia inteira acreditava que os deuses morriam e acabou. Mas Paulo chega falando de Jesus Cristo e a respeito da sua ressurreição gloriosa, e corre um boato na cidade de que ele está anunciando um Deus estranho, um Deus novo. Aí ele começa a falar da ressurreição. E ele diz que o selo, o carimbo, a credencial que Deus colocou em Jesus Cristo para mostrar que Ele é o Filho de Deus e o juiz dos vivos e dos mortos, o único que com justiça um dia julgaria toda a humanidade. Paulo, para garantir que Jesus tinha essa credencial, ele afirmou que a ressurreição de Jesus provava isso. Estando ele vivo por toda a eternidade, estando ele ressuscitado dos mortos e nunca mais morrendo, ele poderia julgar a todos com justiça, porque ele é Deus. E as pessoas, naquele momento, tiveram duas reações. Versículo 32. Quando ouviram Paulo falar em ressurreição de mortos, uns escarneciam, outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, aderiram alguns homens a ele e creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Quando Paulo anunciou a ressurreição de Jesus, a multidão se dividiu. Uns zombavam, outros acreditaram. E é isso que a ressurreição de Jesus Cristo vem causando desde que ocorreu. Muitos acreditam, outros não acreditam. Uns creem verdadeiramente que ele ressuscitou, e eu me enquadro entre aqueles que creem. Mas muitos dizem que ele não ressuscitou, e até religiões que procuram proclamar a verdadeira fé, dizem que Jesus não ressuscitou. Vou te dar um exemplo. E me desculpe se tem alguém aqui da seita Testemunhas de Jeová, ou se tem alguém ouvindo pelo rádio agora e pertence às Testemunhas de Jeová. O livro que as Testemunhas de Jeová distribuem gratuitamente e leem, afirma que Jesus não ressuscitou dos mortos e que ele continua morto, e o seu cadáver foi guardado para o dia do juízo, quando Jeová vai mostrar o cadáver de Jesus para quem quiser recebê-lo como Salvador. Então as Testemunhas de Jeová acreditam que Jesus não ressuscitou. O corpo dele está morto. Veja isso. A ressurreição de Jesus causa polêmica, porque ainda hoje não é possível ressuscitar um morto. Ainda hoje não é possível a ciência reviver uma pessoa que está morta há 3 dias, há 4 dias. Então, quando Paulo, naquela época, falou a respeito de ressurreição, os gregos ficaram enlouquecidos. Mas se até os deuses podem ser mortos, como que esse Jesus ressuscitou? Alguns creram, outros escarneceram. Isso vem séculos e séculos, séculos e séculos, e agora, nesse final de tempos, nunca, amados, nunca a ressurreição de Jesus foi tão combatida. Nunca Jesus foi tão vulgarizado. Nesses últimos dias que a humanidade está vivendo e que antecede justamente o arrebatamento da igreja, há um movimento mundial para desacreditar Jesus, para fazer com que a sua obra na cruz pareça um fracasso ou um mito, uma história de carochinha, uma lenda, uma mentira fabricada. E muitos tentam provar que Jesus Cristo não ressuscitou. Quem aqui assistiu o filme Titanic? Quem assistiu? Pode levantar a mão, o pastor não vai brigar com você, não. Eu assisti. Bonita história, não?
É a história de um pesquisador que entra com um submarino, com uma câmera lá embaixo, encontra o navio Titanic, onde ele afundou, e toda a história se desenrola sobre as pessoas que estavam no navio e morreram. Foi um filme que emocionou muita gente e fez muita gente chorar. O diretor daquele filme, ele tem muita credibilidade, ele ganhou até Oscar. O nome dele é James Cameron. Ele é um grande diretor de cinema, porque ele consegue fazer as coisas com tal realidade que você, assistindo o filme Titanic, dá a impressão que tudo aquilo é verdadeiro, não é? Ele é um homem competente, o filme foi um sucesso, e é uma história que durante ainda muitos anos vai emocionar pessoas. Pessoas que ainda não assistiram, vão assistir e vão chorar, vão se emocionar, porque é uma história muito bem construída. Mas ele pegou um fato verdadeiro e misturou com uma lenda. Foi isso que ele fez no filme Titanic. Ele é especialista nisso. De fato, o resto do Titanic foi localizado. Mas a história que ele colocou em cima, aquilo é pura fantasia. E o Jack, que foi interpretado pelo Leonardo DiCaprio, aquele rapaz de olhos bonitos, não é? Ele morre congelado no fim e afunda, não foi? O Jack morre. Aí a velhinha que está contando a história, ela morre também no final. E ela foi o grande amor na vida do Jack, a Kate. Estou por dentro, né? Aí a velhinha morre e o espírito dela jovem, como foi naquela época em que o Jack morreu, o espírito dela entra no navio Titanic todinho novinho, todos os mortos na escadaria vestidos com roupas de gala, e ela vai, sobe a escada, e o Jack, que tinha morrido há 50 anos atrás, sei lá quanto tempo, o Jack estava lá no topo da escada e abraçou. Não é? Foi uma história de amor, mas com um fundo totalmente improvável e espírita. O que ele quis mostrar ali? Que as pessoas não morrem, e até aí as pessoas não morrem mesmo, mas que elas ficam perambulando na terra ou dentro de um navio e que elas continuam lá nas festas, nas bebidas, na música. Isso é irreal, não é? Pois bem, esse James Cameron, ele descobriu que em Jerusalém encontraram um ossuário, uma caixa mais ou menos desse tamanho, de pedra, e nesse ossuário havia restos de pessoas que tinham sido sepultadas. E algumas inscrições de nomes ali, tudo em hebraico antigo. E eles foram ler os nomes. E em cima desse achado, James Cameron fez um filme, um novo filme para criar polêmica, mas que mostra a fé que ele tem. Um novo filme que vai se chamar A Tumba Secreta de Jesus. E vai ao ar, né? Vai passar na TV, em vários lugares. E pretende provar, James Cameron pretende provar que 6 ossuários do século II depois de Cristo, ele pretende provar que Jesus casou com Maria Madalena, teve um filho chamado Judá e não ressuscitou. Em resumo, o fim do cristianismo. Os ossários foram encontrados em 1980 em uma tumba em Talpiot, um distrito de Jerusalém. Foram estudados, catalogados e colocados sob responsabilidade do governo de Israel. Agora, Cameron e também o diretor Simcha Jacobowitz e o polêmico James Tabor, professor de estudos da religião na Carolina do Norte, alegam que as inscrições dos ossários trazem os nomes de Jesus, filho de José, Maria, Matia, Judá, filho de Jesus, e Mariane, que segundo o documentário, seria o nome verdadeiro de Maria Madalena. Isso já está no ar.
quer provar que Jesus não ressuscitou, que Jesus Cristo morreu. Vou falar uma outra coisa. No Alcorão, que é a Bíblia dos muçulmanos, tem um capítulo lá dizendo que Jesus não morreu na cruz. E há muitos livros de religião em árabe dizendo que Jesus Cristo só desmaiou, depois ele saiu, pegou a Maria Madalena e foi lá para Caxemira, na Índia. E que morreu com mais ou menos 120 anos de idade, dá até o endereço que ele está sepultado. Você vê que nessas contradições, nós já temos 3 versões atacando a ressurreição de Jesus. As testemunhas de Jeová, que acreditam que o corpo de Jesus foi tirado da sepultura pelo próprio Jeová e está guardado para o juízo final. Então Jesus não ressuscitou, segundo as testemunhas de Jeová. Segundo o islamismo, Jesus sequer morreu na cruz, só desmaiou e morreu velho, em Caxemira, aquele território que fica entre a Índia e o Paquistão. E agora com esse filme, isso sem falar no outro Código da Vinci, com esse filme do James Cameron, eles pretendem provar que Jesus Cristo teve um filho chamado Judá e que ele tinha casado com Maria Madalena e que lá no ossuário tem os ossos de Jesus. Querem provar, querem enfiar na cabeça das pessoas que Jesus não ressuscitou. Por que eles fazem isso? Porque eles não querem que as pessoas na face da terra acreditem na única pessoa que ressuscitou dos mortos e vive para sempre. Eles não querem que a humanidade acredite em Jesus como único Salvador. Eles querem que as pessoas acreditem em reencarnação, porque a reencarnação dispensa a cruz de Cristo. A reencarnação, ela bate de frente com a ressurreição. Então eles não querem que as pessoas acreditem na ressurreição. Eles querem que as pessoas acreditem em outras coisas, qualquer coisa, menos que ele ressuscitou. Jesus Cristo tem sido difamado nesses últimos dias. Tentam trazer Jesus para o nosso nível de pecador, que Jesus teria tido relações sexuais com Maria Madalena. Tentam trazer Jesus no mesmo nível de nós, pobres mortais. Está lá. Tem o James Cameron provando, entre aspas, que os ossos de Jesus estão em Jerusalém, no Museu de Israel. Eles querem mostrar que Jesus é mortal. O diabo arquitetou um plano para esses últimos dias, e a humanidade está sendo bombardeada com isso, e com a força da mídia. Essa revista que eu tenho na mão é a revista Época, mas saiu também na Isto É. Eu vi lá no jornal O Estado de São Paulo uma página inteira falando da beatificação do Frei Galvão, que no século passado fabricava pílulas de papel e as pessoas engoliam pílulas, e tem lá 13 freiras que fabricam 150 mil pílulas por mês e dá papel para as pessoas comerem, não é? Tinha uma página inteira falando da santidade de Frei Galvão, e na mesma página uma notícia dizendo: achados os ossos de Jesus Cristo. Enquanto eles estão exaltando as criaturas, eles estão rebaixando Deus. Você está entendendo isso? Isso não é por acaso, amados. Por que você acha que toda novela da TV Globo, em qualquer horário, tem alguém olhando para uma imagem, chorando e suplicando e falando com um pedaço de gesso, com um pedaço de barro, um pedaço de madeira? Por que você acha que há esse esforço hoje em dia para que as pessoas acreditem em outras coisas e não acreditem em Jesus? Porque essa palavra que eu li para você, ela nos disse que Deus determinou um dia, preste atenção, vamos reler? Deus determinou um dia, tem um dia determinado. Tem um dia determinado em que a humanidade com justiça será julgada por meio do varão, do homem, que ele destinou a isso. E ele deu certeza de que Jesus é esta pessoa quando o ressuscitou dentre os mortos. Se nós deixarmos de acreditar que Jesus Cristo ressuscitou,
tudo aquilo que nós acreditamos será colocado por terra. Eu gostaria de saber se o James Cameron e esses outros teólogos, pesquisadores, arqueólogos, gostaria de saber se eles teriam coragem de fazer um filme mostrando que Maomé morreu de febre, que foi o que aconteceu. Fizeram um filme sobre o véu que as mulheres muçulmanas são obrigadas a usar e mataram o diretor do filme porque acharam que ele ofendeu o Islã. Eles ofendem Jesus direto. Mas manda eles fazerem um filme sobre Maomé e contar o que aconteceu na vida de Maomé. Mandem retratar a vida de Maomé e vejam o que vai acontecer com eles. Por que eles fazem isso com Jesus e não fazem isso com Maomé? Porque Jesus Cristo não reclama. Você já leu no Evangelho quando ele estava sendo julgado? Bateram nele. Bateram. Mais de 600 soldados romanos passando e cuspindo na cara dele. Ele não falou nada. Bateram na cabeça dele com uma cana, com um pedaço de pau e diziam: fala, quem é que te bateu? Fala o nome. E ele não dizia nada. Escarneceram de Jesus e ele não dizia nada. Judiaram demais de Jesus e ele não abriu a boca. É por isso que batem em Jesus. Podem fazer com ele o que quiserem. Ele não abre a boca para reclamar. Pelo contrário, ele dá outra face. Mas não pense que isso é fraqueza de Jesus ou que ele não pode fazer nada. Porque todos estes, Maomé que escreveu o Alcorão, James Cameron que fez este filme, e todos os outros que estão difamando Jesus no planeta inteiro, eles não perdem por esperar, porque o dia que Deus determinou está chegando sobre a terra. Está escrito que todo olho o verá, toda língua confessará e todo joelho se dobrará, porque Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Acreditem ou não, eles vão ver este varão. Esse dia está chegando, igreja. E enquanto esse dia não chega, o diabo está fazendo um esforço para fazer você acreditar num pedaço de barro, na escultura de uma pessoa. Estão fazendo um esforço para você acreditar em espíritos, em entidades, esquecer Jesus. Porque eles querem que o cristianismo seja eliminado da terra. O verdadeiro cristianismo. Vamos comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler capítulo 15, versículo 12. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 12. Acharam? Ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressurgiu. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também a vossa fé. Somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos contra Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou se na verdade os mortos não são ressuscitados. Pois se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. A única esperança da humanidade de viver eternamente é Jesus Cristo. E não querem que você acredite em Jesus. Será que isso é uma lenda? Será que de fato é um mito? O apóstolo Pedro, na primeira pregação que ele fez diante de uma multidão,
Ele que tinha medo de abrir a boca, que era totalmente covarde. O apóstolo Pedro, ele pregou o seguinte, vamos comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler o versículo 32. O apóstolo Pedro, pregando, disse o seguinte: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Nós temos aqui os escritos. Nós temos aqui as testemunhas verdadeiras, não as falsas, as verdadeiras testemunhas de Jeová. Pedro era uma verdadeira testemunha de Jeová. Ele disse, Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Ou seja, essas pessoas que estão falando em línguas e que foram batizadas com o Espírito Santo, essas pessoas foram batizadas pelo Jesus que ressuscitou, que está à direita de Deus. A prova é o batismo com o Espírito Santo. Pedro usou o batismo com o Espírito Santo, além do testemunho dele, para dizer que Cristo estava vivo. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Portanto, saiba com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Só há um Senhor e só há um Cristo. Só há um Messias, só há um Salvador. Este Jesus, aquele que Pedro disse, eu vi ele ressuscitado. Não só eu, mas todos nós somos testemunhas de que ele ressuscitou. E esse Jesus é o juiz dos vivos e dos mortos. Podem falar o que quiserem, todos irão estar um dia diante de Jesus Cristo. E vão ter que acertar contas. Ninguém vai poder dizer, não foi bem isso que eu falei, não foi bem isso que eu quis mostrar. Ali ele julga com justiça, porque ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo o que acontece. Eu quero ir com você no Evangelho de Mateus, porque eu já estou terminando essa mensagem. E eu quero te mostrar, não um testemunho de discípulos, mas o testemunho de seres angelicais. Porque um anjo não mente. Eu vou dizer uma coisa para você. Anjo não mente. Se um anjo mentir, ele vira demônio. Porque o diabo é o pai da mentira. O anjo de Deus, ele não mente jamais. Se ele mentir, ele vira um espírito maligno. Na mesma hora. Ele tem que se manter santo. Veja o testemunho dos anjos que estavam lá no túmulo vazio de Jesus Cristo, e as mulheres, inclusive Maria Madalena, veja o testemunho que os anjos deram. Mateus capítulo 28, vou ler a partir do versículo 2. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra do sepulcro, e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste branca como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia. O sepulcro de Jesus está vazio. É impossível ter um ossuário com os restos mortais de Jesus Cristo. Anjo de Deus não mente. E os anjos testificaram, ele já ressuscitou, como havia dito. Ora, se Jesus também não mente, como que ele poderia dizer, eu vou ressuscitar no terceiro dia, se isso fosse uma mentira, se nós sabemos que ele não mente? A matéria que eu li para vocês na revista Época está escrito, a tumba da verdade. Mas a própria matéria mostra que tudo aquilo é fantasia. Mas muita gente vai acreditar.
muita gente vai crer que de fato aquela é a tumba de Jesus. Você sabia que Jesus Cristo é a única criatura em todo o universo que tem carne e ossos como eu e você temos, mas ele não tem sangue no corpo? Você sabia que ele é a única pessoa que está viva, tem carne, tem ossos, tem espírito, mas ele não tem sangue no corpo? Por isso que Jesus é o único Salvador da humanidade. Quanto mais você procura, mais você vai ver que Jesus é o único que nasceu sem ter sido gerado pela semente do homem, só a semente da mulher e do Espírito de Deus. O único que viveu nesta vida sem nenhum pecado. Você vai olhar para os outros e vai ver que eles eram pecadores. Jesus Cristo foi o único que ressuscitou mortos a 3x4, que curou todo tipo de enfermidade, que curou cegos, aleijados, mancos, leprosos, ressecados, que curou pessoas das mais diversas enfermidades, o único que expulsou demônios, que controlou o inferno, o único que voluntariamente ofereceu a sua vida por nós na cruz do Calvário, o único que deixou até a última gota de sangue escorrer para se dar à humanidade, o único que foi sepultado, morto, todo o corpo desidratado, o único que ressuscitou dos mortos no terceiro dia, o único que andou e comeu com seus discípulos, mesmo depois de ressuscitado, por cerca de 40 dias, e o único que subiu aos céus, o único que se assentou à direita de Deus, e o único que vai voltar. Jesus Cristo, por tudo, Ele é o único Salvador. Ou você tem Jesus e tem a vida, ou você não tem Jesus e não terá a vida. Ele não está aqui, porque ressuscitou, como havia dito. Uma vez eu fui em Israel e me levaram numa montanha que tinha um sepulcro escavado na rocha. E provavelmente aquele era o lugar onde colocaram o cadáver de Jesus. Provavelmente é aquele lugar. Não dá para saber com exatidão, porque 20 séculos se passaram desde então. Muito tempo se passou. Muitas guerras. Não dá para se dizer que aquele realmente é o lugar do túmulo de Jesus, onde o seu cadáver foi colocado. Eu entrei dentro daquele sepulcro, mas antes de mim entraram cientistas, pesquisadores, arqueólogos, examinaram tudo. Aquilo realmente é um túmulo. Realmente é um túmulo. Mas não encontraram um resto mortal de qualquer defunto. Foi preparado para receber cadáveres, mas não tem vestígio de nenhum cadáver. Examinaram tudo, nenhuma célula morta, nada. E na placa, em frente ao sepulcro, está escrito isto: Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Dá prazer entrar naquele sepulcro vazio e saber que o meu Salvador não está morto, mas Ele está vivo pelos séculos dos séculos, e que Ele é o juiz dos vivos e dos mortos, e que Ele vai voltar. Mas isso é um outro assunto. Digo a você que Ele está para voltar. Um dia poderemos falar mais sobre isso, mas é outra mensagem. Digo, porém, que aquele dia está chegando. E é bom você se preparar. Eu vou fazer um convite agora, para esta multidão, porque Pedro fez isto, Paulo fez isso. A gente prega. Alguns podem duvidar, outros podem acreditar. Mas os que acreditam têm que entregar a vida para Jesus. E eu vou fazer esse convite agora, para você que entrou aqui hoje e ouviu a mensagem, ouviu a pregação. Ao mesmo tempo em que o diabo está fazendo um esforço grande no mundo para desacreditar e difamar Jesus, aqui mesmo nesta igreja eu digo isso, porque é verdade. O diabo está fazendo um grande esforço para distrair pessoas e para você não acreditar em Jesus. O diabo já está no ouvido de muita gente dizendo assim: vai embora para casa. Para que entregar a vida para Jesus? Você já acredita em Jesus?
Para que entregar a vida para Ele? Você não precisa ir lá na frente, não. O diabo já está falando no ouvido de muita gente. O diabo está dizendo para muita gente agora: você não precisa de religião. Religião você já tem. Você só veio aqui ouvir este pregador. Pronto, já ouviu, vamos embora. O diabo está sussurrando isso para muita gente. Porque o diabo está empreendendo um esforço mundial. Um esforço brutal para a tua alma se perder. Ele quer levar o máximo de pessoas com ele. Já que eu vou ser lançado no lago de fogo e enxofre, vou levar esta pessoa comigo, não vou deixar Jesus salvá-la. Esse é o raciocínio do diabo. É o raciocínio de terra arrasada. Perdeu, está perdido? Então deixe levar outros comigo. É isso que o diabo está fazendo, mas olhe para mim. Porque você também não calcula o esforço que o Senhor Jesus fez para te trazer aqui hoje. Você não tem ideia do que o céu se moveu para você estar ouvindo esta palavra. Anjos de Deus foram enviados na tua casa e disseram: vamos logo para a igreja, vamos lá. Você sentiu vontade de vir. O Espírito de Deus tocando em você: vai lá, vai lá, vai lá. Você não imagina quanto trabalho para você estar aqui agora. Porque o Senhor Jesus não abre mão de te salvar. Ele morreu por você. O preço pela tua alma já está pago. Basta apenas você aceitar. Basta apenas você acreditar. E acreditar que Ele está vivo. Que Ele ressuscitou dos mortos. Acreditar que Ele vai voltar. A qualquer momento Ele vai voltar. E entregar a sua vida para Jesus agora. Por isso eu pergunto, olhem para mim. Quantos aqui, ouvindo a palavra, creem que Jesus morreu pelos seus pecados? Creem que Ele ressuscitou por você? Creem que Jesus vai voltar? Quantos aqui querem recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Oh glória! Oh glória! Glória a Deus! Agora você vai enfrentar uma multidão, vai passar no meio dessas pessoas e vai vir aqui para frente. Porque você creu e você agora vai receber uma oração aqui. Vem para cá. E por cada vida que está chegando, vamos aplaudir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas vamos nos alegrar e vamos aplaudir, porque estas pessoas o diabo não conseguiu enganar. Vem, vem, vem para frente. Quem ergueu a mão, vem aqui para frente. Isso, venha. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Isso, venha, venha. Venha, venha. Fala, dá licença, eu tenho que ir lá na frente, me dá licença. Isso, venha tomar posse da vida. Olha quanta gente chegando, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Isso, fala, dá licença, eu tenho que ir lá. Vem, vem, vem. Vem, a tua bênção está aqui, o teu Salvador está aqui, o teu Senhor vivo está aqui. Venha do jeito que você está. Oh glória, vamos aplaudir mais. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu quero chamar aqui na frente, quero chamar aqui aquelas pessoas que foram enfraquecendo na fé, esfriando na fé. Eu quero chamar você aqui, porque é necessário que haja um esfriamento de fé em todo o planeta. É necessário que o erro se multiplique. É necessário que os falsos profetas ampliem o seu alcance, a sua atuação. É necessário que o espírito de erro se multiplique na terra, porque nós estamos vivendo os últimos dias. E é necessário que a fé esfrie, o amor esfrie. Porque Jesus disse assim, ainda antes da cruz, ele falou assim: e quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Isso me apavora. Porque está profetizado que vai ser difícil achar fé na terra. Eu tenho medo. Porque se é na minha geração que ele vai voltar,
Eu tenho medo também de perder a minha fé, de esfriar na fé. Há um espírito atuando em todo mundo. É necessário que a profecia se cumpra. Além de todos os sinais que você está vendo diariamente aí no rádio, na televisão, nos jornais. É necessário que tudo isso aconteça. Mas quando Jesus avisou, foi justamente para a gente vigiar e orar. Ele falou, vigiai e orai, porque não sabeis em que dia e a que hora há de vir o vosso Senhor. A gente não sabe. Mas ele avisou, vocês têm que vigiar. Porque o Filho do Homem vai voltar que nem um ladrão. O ladrão não avisa que ele vai assaltar. O ladrão, ele chega furtivamente, sem ser visto. E o ladrão só pega o que é mais valioso dentro de uma casa. Jesus Cristo vai vir como ladrão. Ele vem sem avisar. Ele chega sem ser percebido. E ele vai tirar da casa, a igreja, aquilo que tem de mais valioso. Os lavados e remidos no seu sangue precioso. Então Jesus Cristo disse, eu venho como ladrão, subitamente, repentinamente. Não é hora da gente desviar, não é hora da gente ir para o bar, ir para a boate, ir para o jogo. Não é hora da gente ficar andando com más companhias. Não é hora da gente desviar, em outras palavras. Porque essa é uma hora difícil. E eu quero chamar aqui na frente pessoas que estão esfriando na fé. E não tenha vergonha porque a tua fé está esfriando, viu? Porque é necessário que isso aconteça. Mas já que ele avisou, nós temos que vigiar e orar. E eu quero orar por você para que a tua fé seja fortalecida. Eu quero que você que está sentindo um esfriamento na fé, vontade de desistir, de deixar o caminho, de ir embora, você que está quase abandonando tudo, eu quero que você venha aqui para frente. Você que está afastado, afastada, você que está sem igreja, você que está esfriando na fé, venha aqui para frente agora, porque nós vamos orar por você. Venha. Nós vamos orar uns pelos outros. No que depender de nós, nós vamos te ajudar. Está sentindo vontade de vir? Então venha. Venha. Hoje você tem que sair daqui renovado, renovada. Venha aqui para frente em nome do Senhor Jesus. Chega mais perto. Enquanto mais pessoas estão chegando, eu quero falar com você que está ouvindo pela rádio, seja no Brasil ou fora do Brasil, pela internet. Você que está na cadeia, você que está no trabalho, no hospital, na casa de recuperação, você que está viajando, você que está em qualquer lugar agora, às vezes até se drogando. Eu recebi o testemunho de um jornalista em Recife, já era um caso perdido de tanta droga, e ele acordou e o rádio estava ligado na mensagem, e ele ouviu a palavra, recebeu a oração pelo rádio, e foi liberto do vício das drogas, foi salvo por Jesus. Eu sei que eu estou falando com pessoas agora que estão me ouvindo pela rádio, pessoas que estão sem esperança, mas ouviram a palavra e creram na palavra. Você quer entregar a vida para Jesus agora? Você que está me ouvindo no seu computador, quer entregar a vida para Jesus agora? Você que está me ouvindo no aparelho de som, gravaram esta mensagem e te deram a fita, você quer entregar a vida para Jesus agora? Então se ajoelhe ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do teu computador, se ajoelhe ao lado do teu aparelho de som. Como nós também aqui em Saquarema, Bacaxá, Rio de Janeiro, estamos nos ajoelhando diante do altar. Você que está entregando a vida para Jesus, voltando para Jesus, se ajoelhe diante do altar. Você que está dirigindo, a palavra falou com você e você quer entregar a vida para Jesus, não precisa parar o veículo, diminua a velocidade. Coloque a mão direita sobre o teu coração. E eu vou pedir para cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida de Saquarema, Bacaxá, que coloque a mão direita sobre o coração. Ore comigo. Meu Deus e meu Pai. Isso, diga com fé.
Diga com vontade: meu Deus e meu Pai, eu creio que o Senhor Jesus é único. Nunca houve ninguém como Ele e jamais haverá. Por isso Ele é o eterno Salvador. Eu creio que disso o Senhor deu prova, ressuscitando-o dos mortos. E Ele, como meu Salvador, como meu juiz, vai me absolver, porque eu recebo e testifico diante do céu e diante da terra que só Jesus é o meu Salvador, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai querido, apaga os meus pecados, me purifica agora com o sangue de Jesus, com todo aquele sangue que Ele verteu na cruz para me salvar. Meu Pai querido, eu tenho alegria por tão grande Salvador. Muito obrigado por ter preparado alguém como Ele para me salvar. Agora, meu Senhor, escreve o meu nome no livro da vida e me envia agora o Teu Espírito. Me purifica de todo mal, muda o meu coração, muda o meu pensamento, retire de mim tudo que não Te agrada e não me deixe esfriar na fé. Eu sei, Senhor, que os dias são maus. Eu sei, Senhor, que aquele dia está chegando, mas eu quero estar de pé diante de Ti. Me segura, Senhor, com a Tua mão poderosa e não me deixe cair. Mas se eu cair, me levanta, Senhor, não me deixe prostrado. Eu preciso do Senhor até o dia da minha partida, seja através da minha morte ou através do meu arrebatamento, até o último segundo. Eu quero o Senhor me sustentando. Meu Pai bendito, desde já eu coloco a minha vida nas Tuas mãos e no Teu altar. Eu quero estar na Tua casa, para que o dia que o Senhor vier repentinamente, sem avisar, buscar aquilo de mais valioso na Tua casa, eu quero que o Senhor me leve contigo. Meu Deus da glória, muito obrigado pela minha salvação. Muito obrigado por tudo e principalmente por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.